Se estudar muitas horas estivesse funcionando, você já teria passado. A maioria dos concurseiros faz exatamente isso. Trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e tenta forçar o cérebro a estudar o máximo possível, né? Querendo aí bater milhares de horas, centenas de horas, algo que é utópico, sem pausa nenhuma. E no fim de semana ainda tenta compensar com o sábado e domingo, querendo estudar ao amanhecer até o anoitecer, sem parar e nem mesmo almoçar direito ou até mesmo fazer outras atividades que são importantes. E depois se perguntam por que eu estudo tanto e não consigo render. Então hoje eu vou te explicar por que isso acontece e como estudar melhor usando a ciência do aprendizado. Não é achismo, é o que de fato é comprovado e eu, como aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF e Perito Criminal, amante e estudante da neurobiologia da memória do aprendizado, da ciência do aprendizado, vou te mostrar em termos práticos como você pode fazer para melhorar e evoluir. Aqui o nosso objetivo é ajustar os seus erros, falar sobre pausa adequada e, sem dúvidas, trazer um estudo melhor para você ser aprovado em 2026. O maior erro não é a falta de disciplina, tá? É literalmente você confundir o esforço com a eficácia, é de fato atingir esse objetivo. Estudar não é uma questão moral, tá? É um processo neurobiológico e também cognitivo. Então, se você vai ignorar como o cérebro funciona, ou ainda ignora como ele funciona, quanto mais você força, menos você aprende aqui. Então é fundamental entender os aspectos, pelo menos como base. Não é ser especialista, com todo respeito e humildade, deixe isso para mim, que gosto de estudar essa área, né? E já estudo há mais de 4 anos. E aqui entra a primeira ideia importante. Estudar é muito parecido com exercício físico. Apesar de o cérebro não ser um músculo, dá para a gente fazer uma metáfora em relação a esse contexto, né? Então, quando você aprende algo novo, o seu cérebro ele muda de fato fisicamente, morfologicamente, mas também fisiologicamente. Isso a gente chama de neuroplasticidade, né? Modificação, alteração em relação à sinapse, em relação aos neurônios. Então esses neurônios, eles se organizam e criam novas conexões, fortalecendo esse circuito que você acabou de armazenar uma informação. Então, o músico, por exemplo, ele tem áreas auditivas, né, mais desenvolvidas. Por quê? Porque ele trabalhou muito mais isso. E esse ponto é fundamental para a gente entender, inclusive, as nossas crenças, o motivo pelo qual travamos em atividades de estudos, porque literalmente estamos querendo trazer você para entender que os hábitos também vão trazer comunicações importantes. Já falei, não é só sentar e estudar. Se fosse só sentar e estudar, todo mundo passaria. Quem aprende, por exemplo, uma segunda língua, ativa regiões que reduzem, por exemplo, o risco de demência, tá? E existem estudos científicos nesse contexto. Então, o estudo ou o ato de estudar, de fato, é um treino cerebral. Então perceba aqui que a gente pode começar a trabalhar determinados comportamentos com micro hábitos que vão convergir para fazer com que você treine melhor o seu cérebro, para fazer com que a atividade do estudo seja mais prazerosa. Ou melhor, menos onerosa, mas pensa comigo. Veja como faz sentido, né? Alguém que nunca treinou entrar numa academia e aí tentar treinar como se fosse um atleta profissional. O ato de estudar é a mesma coisa. Não adianta você querer buscar o melhor estudo, a melhor forma e não conseguir estudar. É por isso que você está travando no seu estudo. Você pode até ter um certo tempo para estudar, você pode até ter uma certa disposição, energia e vontade, mas não consegue estudar. Exatamente por isso, os seus hábitos em termos neurocognitivos e biológicos estão desalinhados para o estudo. Tanto que existem outras atividades que você consegue fazer tranquilamente, sem sequer desprender, entre aspas, né, muita energia. Então, com o estudo é a mesma coisa. Você tem de focar e também ajustar os seus comportamentos. Então, por exemplo, muita gente estuda ou quer estudar, né, 3, 5 horas seguidas sem pausa alguma. Logo no começo. Pô, na hora, olha o bracinho de papai.
Olha o bracinho de papai. Porra, papai não chega na academia pra botar no supino reto. Ih, lá ele no reto. No reto você bota quanto? Não boto nada. Chego na academia pro reto eu não boto nada agora. Posso chegar sem do lado, sem do outro. Bracinho de papai aguenta sem do lado, sem do... Não, não aguenta. Então eu tenho de começar o quê? 5 e 5. Aí, ó, papai consegue no 5 e 5. Você tem de estudar da mesma forma como você treina. É gradual. Não interessa o que é que você vê na internet, de todo modo, de todo jeito, facilitador. Aqui é ciência, o que é comprovado, intervalo de confiança altíssimo para você de fato seguir. Só que você quer algo imediato, querido e querida, não dá, e não é aqui neste canal que você vai encontrar essa imediatidade. O que você vai encontrar aqui é um conjunto de comportamentos e conhecimentos, conteúdos que vão potencializar o seu estudo e o seu aprendizado. E aí sim você vai ter o resultado mais rápido como você deseja. Mas o resultado não está relacionado aqui, ó. Ato rápido é uma coisa de resultado rápido, tá? Então, primeiro a gente tem de ter o esforço aqui para ter um resultado fundamental e o contrário não dá, beleza? Então, o resultado aqui, obviamente, né, para quem quer estudar 5 horas de uma vez, 4 horas de uma vez, é totalmente previsível. Você perde a atenção, relê o mesmo parágrafo. Quando você está no final, parece que você está no começo, né? Não entende nada e começa a se achar burro, fortalecendo aqui mais uma crença de incapacidade, de que o estudo não é para você, de que o concurso é horrível e nunca será para você. Mas o problema não é a inteligência, é esse tal destreinamento cognitivo. Quem ficou anos sem estudar de forma estruturada, seja por causa do trabalho, do ensino fraco, a rotina muito mecânica, né? Não tem um substrato cerebral para longos períodos de foco contínuo. E por que isso é importante? Porque, porra, você tá desistindo fácil de muito desconforto que é tranquilo de você passar. E eu falo isso por experiência própria aqui da mentoria CDA. Eu não só falo coisa boa, não. Tem gente que chega e já quer ir embora. Aí quando você vai procurar por que já quer ir embora, eu nem seguro. Para mim é muito melhor. Sou claro, objetivo e honesto com você. Para mim é muito melhor ficar com quem quer ficar sabendo das dificuldades do que uma pessoa que entra 3 dias depois está dizendo, eu não consigo estudar, não consigo acompanhar. Porra, você ficou muito tempo, você tem um comportamento, hábitos totalmente desalinhados para o estudo e acha que vai fazer sentido já na primeira semana? Não, não estou aqui para fazer, para vender para você coisa que é assim e ponto final, não. Mas uma coisa eu te garanto, é dedicação e alinhamento de comportamento, te colocar no ambiente em que as pessoas estão freneticamente cada vez mais evoluindo em termos de comportamento. E que é por isso que estão sendo aprovadas na PF 2025, Civil do Ceará, Polícia Penal do Espírito Santo, Polícia Militar do Paraná. Então tudo isso é convergência de comportamentos, é estar imerso em um ambiente que está de fato fortalecendo cada vez mais o quê? Os circuitos entre os neurônios, né? Aquilo é o que eu mostro para o meu cérebro o que é importante, é o reforço e a perpetuação de comportamento, sem fazer firula. Então não dá para chegar aqui em 3 dias. Teve um aluno que chegou aqui, porra, aí, às vezes tem um malicioso mesmo, tá? Para esse eu tô cagando, e lá na frente ele vai se fuder de todo jeito, não tem jeito. Chega já na malícia, mas não é do malicioso que eu tô falando. Chega 3, 4 dias, professor, estou desesperado, desesperada, que não tô conseguindo acompanhar, eu vejo as pessoas estudando e eu não tô conseguindo. Caralho! Quantos anos, querido, você tem? E esse comportamento vem de que é a sua infância que está emergindo aí nova, ou melhor, é a sua infância que está aparecendo e crescendo novamente. Para com isso. Existe um progresso, existe aqui um contexto que você tem de ser consciente de onde você está. Se você não fizer isso, taca, beleza? Então, isso é normal e ignorar isso só vai gerar frustração e é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. E com todo respeito, se elas não querem isso, querem algo milagroso, porque muitos que entram, muitos não, mas pouquíssimos, vou falar melhor, pouquíssimos dos que entram
estão tão desvirtuados que acha que mentoria é que eu vou estudar por eles. Meu irmão, eu só estudo hoje, graças a Deus, obviamente, o que eu gosto de estudar: neurobiologia, ciência do comportamento, ciência do aprendizado. Gosto de estudar também tecnologias, inteligência artificial, estrutura de prompts. Então veja que é uma questão de quê? De se habituar, mas eu criei esse ambiente para mim. Porra, eu gostaria muito de que a maioria das pessoas escutassem, mas é natural, né? Num comportamento humano, que também estudo sobre isso, com todo respeito, eu vejo que, pô, tem a questão da manada, a questão da facilidade, o desconforto é totalmente o averso, mas eu ainda luto, né? Porque como ser humano que sou, não sigo perfeição, já digo para você, ainda estudando essas partes, eu tenho as minhas falhas, tá? A gente tende a entender que não é da noite pro dia. E se você pensar dessa forma, vai continuar no meio merda que você está, sempre achando que tem de evoluir sem querer buscar. E a evolução, ela deve ser gradual, falhas a falhas, dias após dia. Então, você tem de entender que são comportamentos que vão te ajudar. Pausas são fundamentais durante o estudo, mas todo mundo quer tocar a moda caralho. A atenção humana, ela não é contínua de fato, tá? Estudos mostram, inclusive, que em média, a cada 9 a 11 minutos aí, né, mais ou menos 15 minutos, a nossa atenção, ela sofre lapsos naturais, é uma divagação mental. E isso tem uma explicação meio que evolutiva, né? No passado, ali no contexto da caça, aquela ideia do hiperfoco sem olhar ao redor, que seria o que? A visão de túnel, acaba virando presa. Vou te dar um contexto. Imagina numa operação policial. Pou, sua atenção tá lá em cima, porque o sistema límbico hiperativo, o sistema de luta-fuga também hiperativo, para o quê? Para se defender. O que acontece? Normalmente, se você não estiver muito bem treinado, porque aqui vem também questão de hábito, neurobiologia pura dentro de atividade policial, meu irmão, você vai entrar numa visão de túnel que se tiver um bandido à sua direita ou sua esquerda e você não fizer o que? A varredura, você toma ataca. Então veja, várias vezes eu trago outras áreas do conhecimento para convergir para o estudo e você entender. Existem modelos dentro das diversas áreas financeiras, de estudo, de atividade física, que elas são semelhantes. Então, quem ficava aí nesse tal hiperfoco, na visão de túnel, virava presa. Por isso que a explicação evolutiva em termos científicos é dessa divagação mental. Pô, a gente não consegue sustentar, existem muitos gastos, ou melhor, existe um gasto cognitivo aqui que é muito alto, né? Esses lapsos que normalmente a gente chama, né, num contexto do latim, viajar na maionese, são normais. E saber disso, ponto fundamental, é o que faz com que você tenha de fazer essa pausa, né? Então, se a gente passa aí 50% do dia nesses estudos, normalmente a gente não tem como absorver muita coisa. E a tendência é que a gente perca ali o miolo do tempo. Por isso que fragmentação do tempo vai nos ajudar. Nem sempre estudar mais ou muito é aprender mais. Quem tem os cortes, né, as periodizações que eu falo sobre as pausas, tendem a consolidar, fase da neurobiologia aqui em relação à memória, consolidação muito melhor. Então o erro não é, deixe-me trazer melhor, você dispersar, né? Você viajar na maionese. O erro é não respeitar esse funcionamento em termos da neurobiologia. Então é importante que você parta para a prática. Se você é iniciante ou não tem muito treinamento, não tem o hábito do estudo ou está travado, por exemplo, meu irmão, você tem de utilizar dessa forma. 30 minutos ali de estudo, dá 10 minutos de pausa. E eu não estou falando do Pomodoro, que não é daquele jeito, porra, duro não, lá errei. Daquele jeito rígido, firme, não. É de acordo com aquilo que você consegue bancar para a disciplina que te gera mais de desconforto, ou não. Então, se você está no início aí, porra, tá travado, por exemplo, tem uma grande aluna, né?
sei nem se eu posso falar o nome dela, mas em respeito e de conhecimento. Mariana, por exemplo, às vezes, pô, tá travada e tal, o que é que eu posso falar? Pô, dá uma blocada, começa ali, determinando prazos. E isso não é um dia, 2 dias, isso é contínuo, tá? Até você pegar o feeling. E aí, com 40 minutos, com 50 minutos, eu particularmente, às vezes eu toco o zaralho. Por quê? Porque, cara, eu tô tão empolgado no estudo, numa leitura de neurobiologia ali, de uma área, de região de cérebro. Eu gosto disso, tá? E não é nem pra passar pra você, porque, porra, eu gosto dessa parada. Então, às vezes eu viajo esse caralho, eu viajei. Quando eu saio estressado. Parece verdade, mas não é não. Mesmo eu saio puto. Mas por quê? Porque eu passei do meu tempo, me empolguei, gastei toda a minha energia cognitiva. Aí eu pouco absorvo em termos ali práticos, né? Eu faço as associações, mas mais no início ou mais ao final. Então o que normalmente eu faço é, faço uma leitura, páginas, por exemplo, ou todas as manhãs, uns 30 minutos e travo, painho. Não tem jeito. Travo no sentido de parar para fazer o quê? Para fazer aquela ideia de consolidação, de reflexão. Essas pausas são importantes, só que a gente, porra, tá cagando e quer tocar o zaralho. Então, se você já é mais treinado, faça como eu. Então, desculpa, minha quinta série é muito forte. Faça como eu, né? 50 minutos ali, 1 hora no máximo, dá uma parada, 10 minutos, caminha, você corre. Você corre ou só caminha? Não, lá eu é só para caminhar, passear com o meu cachorro. Essas pausas ativas, por exemplo, ou não fazer nada são importantes, tá? Aqui a qualidade ela vai lá em cima. Então, se você, por exemplo, quer estudar sem ter uma base, a sua qualidade vai lá para o espaço, o desconforto ele é muito maior e você gera aversão ao estudo. Então a pausa, entenda, ela é fundamental para a consolidação. Agora vem a atenção. A pausa não é em rede social. Rede social mantém seu sistema atencional ligado, hiperativo, você não descansa. Por isso que você vive cansado ou cansada. Tecnologia não dá, a pausa deve ser real. Eu, particularmente, vou lavar um prato, vou aspirar a casa. Eu gosto, por quê? Porque enquanto eu estou fazendo isso, uma outra atividade que não é hiperestimulante aqui do sistema cognitivo em tese, né, naquele contexto atencional, eu vou ali fazendo as reflexões, viajando na maionese, passeando com o meu cachorro, só caminho, beleza? É uma atividade mais simples, numa pausa que você também vai ativando aí outras áreas do cérebro. Então, nesse momento que você acaba recalibrando em termos neurobiológicos, né, a sua atenção e consolidando aí o aprendizado. E aí, um dos grandes pontos, né, e que inclusive pesquisadores aqui, como eu normalmente cito, Stanislas Dehaene, ele descreve 4 pilares do aprendizado. E um deles aqui é o sono. Calma, não é a ideia do perfeccionismo ou de algo surreal. É como eu falo para você, é a política de redução de danos. Então, o que você estuda durante o dia é comprovadamente científico, tá? Consolida fundamentalmente numa consolidação mais profunda, sistêmica, quando você desliga, né? À noite, quando você está dormindo. Então você cria um processo de fato para desligamento, aí você funciona muito melhor. Esse processo de desligamento eu faço, tá? Normalmente o que é que eu faço? Não levo o celular para o quarto e não durmo, não deito na cama aqui para ficar mexendo no celular. E quando eu acordo, eu não pego o celular. Vou ao banheiro, beleza? Faço meus rituais, faço meus rituais, tomo banho, beleza? Saio, passeio com meu cachorro, só depois de 1 hora, e olhe lá se eu lembrar, aí eu pego o celular e vou, falo com a galera da mentoria, vou ver algumas coisas de postagens, desenvolver minha capacidade criativa. Então é isso. O que pode estar te matando são hábitos simples, como essa: dormir com o celular e acordar com o celular. É um gasto cognitivo muito grande, por isso que você vive cansado e cansada, tá? Então, estudar aqui é fundamental, além de tudo, a ideia dos comportamentos paralelos, né? Ou angulares também pode-se falar assim.
Fechar o material e direto dormir não é muito bem nesse contexto. O cérebro, até para o próprio estudo, ele precisa de uma transição. Por exemplo, alguns ainda não entenderam, mas dentro da mentoria tem as metas diárias, aquilo que você tem de fazer naquele dia, dia após dia. Aí você pensa que tem que fazer tudo junto. Não. Você tem que dar uma pausa entre uma meta e outra. Isso é importante. Comer com calma, porra, brincar com seu cachorro com calma, começar a reduzir ali os pontos de luzes. Pô, inclusive, a ideia das luzes aqui, isso são estudos, tá? Pô, há anos, pô, a indústria faz isso. Quem trabalha de madrugada, por exemplo, pode perceber que nesses galpões, né, de mercados, hiper, enfim, cara, a luz é lá em cima, porque aumenta o nível de cortisol e em tese não é tão legal para esse momento. Buscar fazer atividades mais leves, não ficar no estímulo intenso, isso ajuda a marcar e parametrizar o fim do seu dia e iniciar o outro, né? E de fato há uma lavagem cerebral aqui em relação ao sono. Inclusive tem um livro muito bom, salvo engano do Mathieu, que é Por que Nós Dormimos, tá? Tem uma leitura simples, fácil também, mas numa base científica muito forte. Então, o resumo que você tem de entender é o seguinte: estudar precisa de pausas e essas pausas precisam ser reais. Mais horas é diferente de mais aprendizado. Se você estuda em tempo integral, uma estratégia inteligente é de manhã um aprendizado novo, mais pesado cognitivamente. À tarde você pode fazer uma revisão de outro conteúdo do dia anterior e não do mesmo dia. Do mesmo dia você pode deixar para a noite antes de dormir e claro, você tem mais tempo, à noite você fica mais tranquilo, faz só um review aí do estudo da manhã e à tarde a revisão ali, eu aconselharia essa revisão de outra disciplina que não seja do mesmo dia, tá? Entenda que quem passa em concurso não é necessariamente por estudar mais, é porque estudou melhor e teve um aprendizado melhor. É óbvio, tá? Tem gente que não faz caralho nenhum no sentido de atividades e mesmo assim passa. Mas pergunte quanto tempo para passar, né? Quanto tempo ficou repetindo aquela parada e até mesmo a sua base educacional. Então isso é importante. O que eu quero que você entenda aqui são conjunto de hábitos, instrumentos, ferramentas que vão potencializar o seu aprendizado para você atingir mais rápido o seu objetivo, de forma comprovada e, claro, funcional. Não é só falar de ciência, é falar de uma ciência funcional. Então, se esse vídeo te ajudou aqui, já compartilha aí com seus amigos, deixa o like, tá certo? Porque aí a gente vê que esses tipos de conteúdo são importantes para você e aí a gente começa a publicar muito mais. Eu mesmo adoro falar sobre isso, tá? A ideia de quem vive exausto estudando, pô, na moral, esse vídeo é literalmente para você. Depois de ajustar todos os seus comportamentos dia após dia de forma regular, me conta como é que foi o resultado. Tamo junto, vamos para cima. Aqui é Córtex do Aprovado.